Para um eixo responde. Para um eixo responde. Responde. Bom dia, eu sou a Adriana, faço parte do Fórum EJA Rio de Janeiro e sou professora da Educação de Jovens e Adultos. Atuo como assessora na Secretaria Municipal de Educação do município de Itaboraí. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência aqui no município desde o início da pandemia, especialmente na educação de jovens e adultos, né? Esse momento ele trouxe muitas incertezas e muitos desafios para quem atua nessa modalidade de ensino, uma vez que a pandemia iniciou em março, logo após o Carnaval, e nós praticamente não tivemos contato com os nossos alunos. Sabemos que os alunos muitas das vezes chegam na escola após o Carnaval e não conseguimos estabelecer contato com esses alunos, o que isso não favoreceu o nosso contato muitas das vezes também após, o início da pandemia e até os dias atuais. Aqui no município, nós atuamos, como é de nossa responsabilidade, com o ensino fundamental 1 e 2, temos 18 escolas de EJA. Dessas 18 escolas, o ensino fundamental 2 ainda é no formato de semestralidade. Ou seja, nós teríamos finalizado o primeiro semestre letivo de 2020 no mês de julho. Sendo que nosso calendário ele está suspenso. Então, desde a data que o prefeito ele decretou aqui, a suspensão das aulas, do dia 16 de março, até o momento, nosso calendário está suspenso. Então, se a gente retornar, a gente retorna daquele ponto que estávamos, ponto que nós paramos. Mas para a educação dos jovens e adultos, e aí eu vou contar um pouquinho do que nós fizemos. Aqui no município existe um movimento, existe um trabalho com atividades remotas. A prefeitura ela lançou uma plataforma digital para que os professores e alunos possam acessar. Essa é uma plataforma gratuita do Moodle, feita pela própria secretaria, pelos técnicos da Secretaria de Educação. E além dessa ação, a secretaria também pediu que as escolas mantivessem, a partir da sua autonomia, construíssem propostas de contato com os seus alunos, entendendo nesse momento que o mais importante do que a própria atividade em si é manter esse vínculo, principalmente com os alunos da EJA. Essas atividades, e não existe uma obrigatoriedade por parte dos alunos em realizar, ainda não existe, computando presença ou avaliando, dando nota. Eu falo ainda porque isso é processual, mas a gente entende que é importante manter assim, porque principalmente para os nossos alunos da EJA, são alunos, são frações da classe trabalhadora que já vivem no seu cotidiano uma série de violações de seus direitos. Então, nesse momento da pandemia, isso ainda está muito mais agravado. Mas nós precisamos pensar e construir, desde o início, nós estamos nos reunindo com as equipes diretivas e os professores para pensar ações na EJA durante a pandemia e também para pós-pandemia. E a nossa primeira ação foi pensar no que faríamos com os nossos alunos que terminariam, Essa foi uma demanda muito grande das escolas, principalmente dos professores e das equipes diretivas que atuam com os alunos da nona fase, que seria equivalente ao nono ano. Aqui nós chamamos de nona fase. Esses alunos estariam concluindo essa etapa agora no mês de julho e indo para o ensino médio na rede estadual. O que fazer então com esses sujeitos? E como nós não temos ainda até hoje consenso, nós fomos buscar os nossos pares. Então, o Fórum EJA Rio de Janeiro, nesse momento, foi um espaço muito importante de diálogo. O Fórum realizou um encontro convidando, no final do semestre letivo, convidando todos os municípios do Rio de Janeiro, convidando também a rede estadual, pessoas que pudessem estar junto conosco, pensando, quais possibilidades, e percebemos quais possibilidades de ação para pensar essa situação. E aí nós entendemos nesse espaço que não existe, novamente, também consenso. Algumas pessoas defendem a terminalidade, outras pessoas defendem a terminalidade só para aqueles alunos
que acessaram a plataforma, esses espaços de atividade remota, e outras pessoas entendendo que não, como foi o caso do município de Itaboraí. A gente entendeu que se os nossos alunos têm dificuldade de acessar essa plataforma, não porque eles não querem, mas porque tem toda uma vida atribulada e essa pandemia não tem auxiliado, como aprovar ou como atrelar algum tipo de aprovação a isso, né? Como os nossos alunos a gente vai dar terminalidade só para quem acessou ou não, quando a gente sabe que esse acesso ele não é feito muitas das vezes por uma série de questões. Então, nós saímos desses encontros, desses espaços, inclusive conversando com os nossos pares, municípios vizinhos, pesquisando, com uma questão. Bom, nós não podemos atrelar a aprovação, isso aqui no nosso caso, ao acesso ou não a esse tipo de atividade. Mas nós precisamos ter uma resposta. Que resposta nós vamos dar? Se nós somos favoráveis ou não. Então, o município, a única coisa que ele, conversando com o secretário de Educação, conversando com os pares, bom, nós não podemos atrelar isso a esse tipo de aprovação ao acesso ou não a qualquer tipo de atividade remota, mas precisamos pensar se a gente gostaria ou não de oferecer essa terminalidade. Para isso, nós fizemos uma reunião com as equipes diretivas e conversamos e entendemos que não poderia ser uma decisão unilateral, ou da Secretaria da Educação, ou só das equipes diretivas. Nós precisávamos envolver nessa discussão todos os professores e principalmente os alunos da EJA. Como envolver? E aí foi um grande desafio, onde as 18 escolas saíram com o compromisso de mobilizar os alunos, professores e alunos da 9ª fase, porque são os sujeitos que estavam, implicados diretamente nesse processo. Então, nesse coletivo, as escolas fizeram uma grande mobilização para tentar, foi um questionário, nós elaboramos um questionário online para que pudesse encaminhar pelas redes sociais, convidando o conselho escolar, envolvendo as pessoas. E nesse total nós tivemos 209 respostas. Dessas 209 respostas, tivemos uma ampla participação dos nossos professores e alunos. Fizemos esse questionário, ele ficou no ar no período de 13 de julho a 7 de agosto. Então, foi um período que a gente entendeu que 3 semanas, que nós pudéssemos com que essas pessoas, tivessem acesso a esse material. Então, nós não conseguimos a totalidade, mas a gente entende que esse número ele é expressivo e ele contempla, boa parte dos nossos sujeitos envolvidos aqui na 9ª fase da EJA. E a pergunta era: você é favorável à terminalidade? É favorável que os alunos que estavam no primeiro semestre letivo de 2020 tivessem a aprovação, independente de terem acessado a plataforma ou não, para o ensino médio? Então, essa foi a pergunta, e desse quantitativo total, com participação de todas as escolas, umas mais envolvidas, outras menos, por uma série de questões, nós tivemos, então, o retorno dos nossos professores e alunos. Desse total, 142 pessoas responderam que são favoráveis à terminalidade e apenas 67 pessoas responderam que não são favoráveis. Desse quantitativo, 35 professores disseram que sim, são favoráveis, 41 disseram que não. Então, o número de professores, ficou um pouco equilibrado, mas não são favoráveis, mas o grande diferencial foram os nossos alunos. Essa escuta atenta e sensível dos nossos alunos, 87 desses sujeitos disseram sim, que são favoráveis à terminalidade, e 12 apenas disseram que não. 15 pessoas da equipe diretiva disseram, equipe diretiva, gestores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, disseram que sim, são favoráveis à terminalidade, e 10 disseram que não. Outros, pais de alunos, membros do conselho escolar, 5 disseram que sim, 4 que não. Desse total, como eu disse, 69% das pessoas foram favoráveis à terminalidade. E, em relação aos argumentos, tanto de professores quanto alunos disseram que
por eles já terem uma experiência, alunos da EJA, né, já trazem consigo uma série de bagagens de experiências, e por já estarem numa fase, ou seja, já estiveram na escola, já passaram, já teriam um conhecimento adquirido que possível para que eles pudessem seguir a sua caminhada, que eles não seriam prejudicados por conta disso no ensino médio, já teriam autonomia para continuar os seus estudos. Claro, pedindo sensibilidade da rede estadual para que a rede estadual entenda esse movimento, esse processo, né? Alguns professores e alunos disseram, né, que não foram favoráveis para eles. É necessário, preocupados com uma certificação vazia aligerada. Então acho que é importante ter esse contraponto, que nós precisaríamos retornar para poder, né, de fato, esses alunos terem contato com a escola, e aí a gente conseguir amadurecer com eles, né, e eles pudessem seguir os seus caminhos. Então, assim, entendendo que a nossa posição, e aí ainda estamos divididos, né, somos favoráveis ou não, mas o diferencial foi a escuta. A gente entendeu que, assim, nós não poderíamos tomar uma decisão de cima para baixo, precisávamos envolver o coletivo, e nessa escuta envolver os alunos da EJA, porque muitas das vezes nós tomamos algumas decisões e a gente não ouve esse sujeito. E esses sujeitos disseram pra gente: se eu, né, não tiver nesse momento a minha continuidade, tivesse a minha vida escolar parada ou interrompida, isso vai me prejudicar no campo do trabalho, vai me prejudicar os meus estudos, e eu assumo a responsabilidade e eu posso seguir, eu entendo que eu posso. E aí, ouvir isso do outro também, não desmerecendo o nosso papel enquanto professores, mas é fundamental, e foi um divisor de águas nesse processo. Agora, um outro movimento, entendendo então esse retorno das escolas, dessa escuta, entendendo todo esse processo, nós estamos no movimento de legalizar, porque nós percebemos que, inclusive, a palavra terminalidade não cabe para esse caso, né? Então, nós agora nos debruçamos, existe a equipe da supervisão escolar, são eles agora que estão fazendo esse movimento de estudos para entender como a gente vai fazer para que isso seja legítimo e que o aluno possa seguir e não ter a sua vida escolar prejudicada, né? O que vai entrar no histórico dele, uma vez que ele, neste momento, né, teve acesso entre aspas, né? A rede ofereceu, mas não necessariamente ele acessou por uma série de motivos, como eu já listei aqui. Então, como fazer então para legitimar? Então, eu posso retornar em outro momento contando para vocês quais foram os caminhos, socializo isso com o Fórum EJA Rio de Janeiro, quais foram os caminhos que a Rede Municipal de Itaboraí está seguindo, quais são os caminhos que a rede está seguindo para legitimar. E nós temos que passar isso pelo Conselho Municipal de Educação, mas para isso a gente precisa de algumas resoluções, a gente precisa fazer leituras e ter outros documentos para que possam endossar essa escolha, que foi uma escolha coletiva. Como eu disse, 69% das pessoas no universo de 208 respostas optaram pela terminalidade, que nós descobrimos que não vamos usar a palavra terminalidade. Então, eu posso voltar e socializar esse documento para vocês, mas o interessante aqui foi o caminho que nós seguíamos de escuta, né, com os nossos pares e principalmente envolvendo alunos durante esse processo. Um outro caminho também importante que eu gostaria de socializar é que eu fiz parte de um curso da Rural, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com os professores Renato Pontes e a professora Sandra Salles. Eles estarão conosco aqui no mês de outubro, socializando essa experiência, que era um curso voltado para gestores das redes municipais para pensar a EJA durante e pós-pandemia. E nesse processo também de discussão, sempre indo para esses encontros, voltando aqui para esse espaço aqui do município, nós organizamos aqui um curso. A gente está chamando de curso, na verdade, que foi o nome que nós demos, mas encontros, rodas de conversa com os nossos professores. A gente tem um grupo de 80 pessoas das 18 escolas, que são representações das 18 escolas, de professores do ensino fundamental 1, professores do ensino fundamental 2 e gestores. A gente tem um equilíbrio aí de pessoas que representam essa escola e que tem o compromisso de devolver tudo aquilo que é discutido nesses encontros para os seus pares,
para pensar uma proposta de EJA pós-pandemia, porque a gente entende que quando a gente retornar, a gente vai estar numa outra situação e a gente precisa fazer uma EJA diferente. E talvez a EJA muito mais parecida e que atenda de fato os anseios da classe trabalhadora. Algo que já era um desejo nosso, ou seja, não é só para dar conta da pandemia, porque a gente entende que nós já temos questões que precisavam ser resolvidas antes da pandemia e estamos aproveitando esse momento agora para sentar e pensar coletivamente. Então, o primeiro mês já iniciou, né? No mês de agosto nós fizemos uma série de encontros, contando inclusive com a parceria de pessoas aqui do Fórum EJA Rio de Janeiro, professor Enia, professora Kátia, professora Jaqueline Ventura, que são pessoas queridas do Fórum EJA, que tem um acúmulo de discussões e experiências também de outras escolas e redes que atuam com a educação de jovens adultos numa perspectiva diferente, né, do que nós fazemos aqui. Então a gente convidou a Ieda, que é diretora do CIEJA Campo Limpo, lá em São Paulo, a Kátia para falar da experiência do PEJA e duas escolas de Itaboraí, uma que é o CREMI, que é o Centro de Educação Municipal de Idosos, que tem uma proposta diferenciada na rede para a educação de jovens adultos, e a Escola Municipal 11 de Junho, que também é uma escola de EJA que tem uma proposta por blocos diferenciada. Então a gente ouviu, discutiu com essas pessoas, dialogou com esses profissionais e agora a gente está no momento que as escolas estão fazendo reuniões coletivas para apresentarem propostas de EJA pós-pandemia, para que a gente possa coletivamente pensar nos caminhos e garantir o direito à educação desses sujeitos jovens e adultos, e garantir esse direito à educação com qualidade socialmente referenciada, porque a gente não pode fazer qualquer coisa, e principalmente agora a gente tem que ter uma escuta, a gente precisa ter uma EJA que de fato acolha esses sujeitos ao retorno, né, quando tudo isso passar, acolha os nossos professores e que seja uma EJA que de fato contemple com a participação ativa da Secretaria de Educação, para que a gente faça algo que de fato atenda, como eu já disse, né, as necessidades, as especificidades dos sujeitos idosos e adultos do nosso município, entendendo que o nosso município é amplo e cada escola precisa desse envolvimento, porque não dá para pensar uma proposta única, né? A gente vai ter um direcionamento, mas cada escola vai ter que fazer adequações no seu miudinho, porque o município ele é muito diverso, a gente tem zonas urbana, rural, e cada local tem as suas peculiaridades. Então é importante esse envolvimento e essa participação coletiva. Então gostaria de trazer para vocês hoje aqui nesse Fórum EJA Responde. Nós estamos abertos, quem quiser entrar em contato, e assim que a gente tiver essa documentação, socializaremos aqui com todos vocês para que a gente possa em rede construir, né, pensar juntos, construir pontes e caminhos. Obrigada.